O que significa garantir educação para todos em um país marcado por desigualdades sociais profundas? Neste vídeo pesquisa, vamos explorar como o currículo da BNCC para o ensino médio pode estar alinhado aos interesses econômicos de setores ligados à privatização da educação. De início, é necessário contextualizá-los de que nossa análise parte da filosofia de Marx e Engels, da sociedade pautada no modo de produção capitalista, no qual, por meio das relações de trabalho, que provocam desigualdades sociais, emergem as classes sociais e que, portanto, o poder está estruturado em classe dominante, que detém os meios de produção, e classe operária, que vende sua força de trabalho. Nesse contexto, a escola e todo o processo educativo é permeado pela narrativa das classes, que é posta por meio da ideologia, e desse modo o discurso é construído em torno de um ideal que favorece as classes dominantes e é distribuído como algo positivo a todos. A BNCC, formulada sob influência de grupos econômicos e em contexto de golpe, tem como objetivo estabelecer diretrizes curriculares e padronizar a educação no Brasil. Mas o que essa padronização esconde? A BNCC adota um modelo tecnicista e baseado em competências, moldando o currículo às necessidades do mercado, muitas vezes ignorando a diversidade sociocultural dos estudantes. Segundo Michael Apple, o currículo tem sua existência relacionada e moldada por interesses próprios de grupos posicionados em relações de poder, em uma sociedade capitalista. Sendo assim, a BNCC, como referência de currículo nacional, também forma e estrutura os interesses e disputas próprios do contexto de sua formulação. BNCC, ao se propor como currículo nacional padronizado e feito para atender a todas as realidades educacionais brasileiras, reforça a crença social de que as instituições principais de nossa sociedade são igualitárias em termos de raça, classe e sexo. A privatização surge como resposta a um sistema público enfraquecido, mas a quem isso realmente beneficia? A padronização da BNCC é um terreno fértil para a privatização. Ao impor uma visão de mercado na educação, reforça-se uma lógica onde a escola pública fica em desvantagem. Os grupos hegemônicos visam resolver problemas impondo a concepção que eles têm das necessidades econômicas. Desse modo, a educação vira um produto e a única cultura válida é a cultura empresarial, ou seja, habilidades, conhecimentos e disposições e valores flexíveis devem ser ensinados pela escola para a competição econômica. A justificativa para o ataque às escolas públicas é como a economia é prejudicada em seu potencial competitivo em função dos baixos padrões e a falta de disciplina de trabalho. E tudo isso tem origem no fracasso da escola em gerar capital humano ou força de trabalho para a sociedade. Apesar dos desafios, a educação tem o potencial de transformar realidades. Mas isso exige um currículo que valorize a diversidade e questione as estruturas de poder. Para isso, existem possibilidades. O currículo pode ser tanto um instrumento de reprodução das desigualdades, quanto um espaço de transformação social. Em Descolonizar o Currículo, os autores propõem estratégias para desconstruir currículos tradicionais, os quais refletem em sua essência uma visão eurocêntrica e hegemônica do conhecimento. O texto aponta que o currículo ele não é neutro, ele vai carregar em si valores, crenças e interesses que legitimam certas culturas e marginalizam outras. A descolonização do currículo é apresentada como uma abordagem que busca incluir saberes de diferentes origens e promover uma pedagogia crítica capaz de reconhecer e valorizar a pluralidade cultural e histórica. Essa perspectiva visa não apenas corrigir injustiças históricas, mas também transformar o espaço escolar em um ambiente inclusivo, onde o conhecimento seja construído de forma colaborativa e plural. Entre essas estratégias sugeridas para descolonizar o currículo,
Destacam-se a inclusão de vozes historicamente silenciadas, a valorização dos saberes locais e a problematização das estruturas de poder que moldam os processos educativos. A pedagogia crítica, nesse contexto, ela aparece como uma prática indispensável para promover uma educação emancipadora, que capacite os alunos a questionarem as narrativas dominantes e a reconhecerem a multiplicidade de perspectivas que compõem o mundo. A escola pública deve ser um espaço onde se manifestem os encontros e os desencontros de diversas culturas e a valorização de diferentes produtores de cultura, sem distinção de cor, credo, classe social ou raça, visando um ensino de e com qualidade que atenda às necessidades e aos interesses de todos. Porém, na maioria das vezes, as práticas educativas vinculam-se a uma classe social e reproduzem um modelo de educação que reforça o poder dominante, hierarquizando culturas, criando camadas populares invisíveis no ambiente escolar ou permitindo que algumas dessas culturas entrem na escola apenas como um espetáculo, com data e hora para iniciar e terminar. Durante as comemorações oficiais, vinculadas, por exemplo, ao Dia do Índio, 19 de abril. A teoria pós-colonialista analisa as relações de poder resultantes da colonização europeia e suas consequências atuais. Ela propõe que o mundo contemporâneo, em um contexto de globalização, deve ser entendido à luz da aventura colonial europeia. A análise da BNCC à luz da teoria pós-colonialista revela a necessidade de um currículo que não apenas atenda interesses econômicos, mas que também promova uma educação crítica, inclusiva e representativa. A privatização da educação pode limitar essa possibilidade, priorizando lucros em detrimento de uma formação que desafie as narrativas dominantes e valorize a diversidade cultural. A educação é mais do que um instrumento econômico, é uma ferramenta de emancipação. Para isso, é preciso lutar por um currículo que respeite as diversidades e promova oportunidades reais para todos. A Camille Yunes está chegando para nos contar que o governo de São Paulo autorizou a abertura de uma licitação, ou seja, de uma concorrência, para passar para a iniciativa privada a gestão de escolas estaduais no estado. Exatamente aquilo que aconteceu no Paraná há 15 dias. Ou seja, a ideia do governador de São Paulo, do secretário de Educação de São Paulo, que não coincidentemente veio do Paraná, Renato Feder, é trazer para São Paulo esse modelo em que o governo do estado paga uma determinada quantia por dinheiro por mês para que uma entidade da iniciativa privada faça tudo na escola, exceto o que acontece dentro da sala de aula, exceto o pedagógico. Isso, segundo o governo, continua com professores contratados pelo governo do estado, com a direção da escola, que continua sendo formada pelo funcionalismo público. Mas é um assunto bem polêmico, né, Camila? Bom dia. Isso mesmo, Rafael Colombo, bastante polêmico, viu? Muito bom dia para você, para a Lívia, bom dia a todos que estão com a gente aqui no Jornal da Manhã. De acordo com o que foi publicado nesse decreto, essa concessão terá um prazo de 25 anos e será no formato de parceria público-privada. Como você destacou, serão apenas para alguns serviços em específico nas escolas. Então a gente está falando ali de manutenção, vigilância, de jardinagem, alimentação e também de construção de novas unidades do ensino médio e também do ensino fundamental.